Na última Assembleia Municipal de Odivelas, o deputado do CDS fez 7 perguntas que ficaram sem resposta e referentes ao prédio em risco no centro de Odivelas. Quais foram? Exatamente, e que não obtiveram resposta. Eu tive o cuidado de deixar até esta parte das perguntas, uma cópia ao Sr. Presidente da Câmara, para me poder responder, que não me respondeu. E eu passo a citar as perguntas que fiz para que isto fique claro. E são estas as perguntas que eu acho, no meu entender, e que penso que todos acham que são as capitais. Se a Câmara Municipal se encontra em condições de esclarecer sobre as causas efetivas que conduziram para o estado de degradação estrutural do imóvel. Qual é a decisão técnica dos serviços do município sobre o futuro do edifício? Ou seja, se é favorável à demolição ou insiste em propor uma intervenção no âmbito da reabilitação. Acaso se pronuncie favoravelmente a obras de reabilitação, qual é a fundamentação técnica em que sustenta essa faculdade? Face ao que se anuncia no despacho número 13 da Presidência, que tinha data de 16 de fevereiro, quais foram as diligências realizadas junto das unidades orgânicas municipais e das entidades competentes da Administração Central na procura de soluções habitacionais para os agregados familiares que delas carecem? Se foi ou não realizado algum levantamento sobre as condições sociais e económicas das famílias que habitam no prédio, em que momento foi elaborado e em que conclusão chegaram? Se a Câmara Municipal é conhecedora de alguns dos proprietários se encontrarem a pagar prestações relativas a créditos à habitação, concedidos há relativamente poucos anos, já com o edifício em risco, num paradigma que considero extraordinário, ou seja, com avaliações realizadas pelos bancos e com certidões emitidas pela Câmara Municipal, em como existe licença de utilização. Com que justificação legal os técnicos do município entenderam notificar os moradores sobre as decisões da Câmara Municipal em proceder à evacuação do prédio, através da entrega em mão de uma cópia do despacho da Presidência, que é um documento interno da autarquia. O tema do prédio em risco no centro de Odivelas centralizou as atenções na última Assembleia Municipal. Aliás, estiveram presentes muitos dos moradores. Contudo, as explicações da Câmara Municipal foram inconclusivas tanto do ponto de vista técnico como social. Afinal, o que aconteceu, José Maria Pignatelli? Bom, o que se passa são de facto duas questões, uma questão técnica e uma questão do foro social. Se é certo que a Câmara Municipal decidiu bem na aplicação da Lei de Bases da Proteção Civil para proteger pessoas e bens, e, portanto, a decisão de evacuar o prédio face à atual circunstância é, desse ponto de vista, bem tomada. Já do ponto de vista social, a Câmara Municipal não parece agir bem. E isto porque nós estamos aqui a falar de um prédio que tem, basicamente, são moradores proprietários das suas casas, que têm salários ou reformas relativamente baixas, não têm segundas casas, nem têm capacidade, eventualmente, para pagar ou rendas ou ir pagar um empréstimo para a aquisição de uma nova casa. Por outro lado, neste imóvel encontram-se também uma considerável número de moradores que ainda hoje pagam empréstimos aos bancos. Alguns, estranhamente, mas eu passaria a explicar mais à frente, pagam, portanto, contraíram empréstimos, adquiriram estas casas neste prédio, já nestas circunstâncias, com recurso ao crédito bancário. Portanto, destes moradores, sabemos que 4 têm os seus fogos alugados e esses, enfim, têm onde viver, certamente têm maior disponibilidade financeira, mas ainda assim o que nós estamos a falar é de que as pessoas vão perder um bem essencial, que é a casa. E a maioria destas pessoas, neste momento, está a viver uma angústia terrível, que é não saber o futuro. Não saber o futuro
que se lhes reserva. Por outro lado, há aqui também uma questão técnica que encerra também o futuro destas pessoas. Afinal de contas, o que é que vai suceder? As pessoas não têm dinheiro, porventura nem sequer para demolir o prédio. Mas antes disso, há que saber aqui uma questão de fundo. O que é que a Câmara decide efetivamente? Demolir? Ou entende que o prédio é reabilitável? Esta é a questão fundamental que está para responder. E fez parte de uma das minhas 7 perguntas que eu fiz na última Assembleia, que já laremos mais à frente, e que não obtiveram resposta. E porquê é que eu faço isto? Faço isto como resultado de um auto de vistoria que li, de uma vistoria que foi realizada no passado dia 1 de fevereiro, há cerca de um mês, e que é completamente inconclusiva. Mas antes de ir aí, eu gostaria apenas de dar aqui, muito rapidamente, a cronologia dos factos. Este prédio, a construção data dos finais da década de 60, no início da década de 90 do século passado, o prédio começou a apresentar este tipo de patologia, que é um prédio que está retorcido, é um prédio que se deformou e, tanto quanto se diz, e isto ainda no tempo da Câmara Municipal de Loures, o LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, terá feito uma avaliação, um estudo, às condições de segurança do edifício. Desse estudo eu não conheço, sabe-se pouco. Em 2010 e em 2011, no mandato anterior, os vereadores independentes, Hernani Carvalho e Paulo Aide, trouxeram este tema a debate em 2 reuniões de executivo camarário. Daí resultou que em 2012, creio que no final de 2012, a Câmara Municipal adjudicou uma empresa chamada Geocontrol para fazer um estudo da avaliação sobre o que se passava. Foi feito esse estudo, eu desse estudo não conheço o estudo, não conheço propriamente os resultados, a única coisa que sei é que foram colocados uns aparelhos que medem, no fundo, e neste caso, a eventual torção do edifício. Esses equipamentos foram deixados no interior de algumas habitações, do lado do prédio que tem uma acentuada deformação. Bom, daí para cá, apenas aconteceu que em junho, a 17 de junho de 2015, numa reunião de Câmara Municipal, a administradora do condomínio fez uma intervenção alertando para a necessidade de se encontrar uma solução. Daí para a frente, nada tinha acontecido, até que eu, no dia 21 de janeiro já de 2016, já deste ano, trouxe este tema a debate à Assembleia Municipal e então, e também porque já tinha vindo ao local, neste caso com a TV e o Odivelas TV, e por imagens que se tinham retirado, e comparando fotografias exteriores com as fotografias retiradas em 2010 e em 2011, se verifica, à vista desarmada, que o prédio está mais deformado. Ora, no dia 21 de janeiro, estas questões, eu coloquei estas questões e fiz um conjunto de perguntas que não obtiveram resposta. No dia 28 de janeiro, ou seja, 7 dias depois, a Câmara Municipal decide-se por esta vistoria, que é realizada dia 1 e cujo resultado é apresentado internamente no dia 3 de fevereiro. No dia 5, reúne extraordinariamente o Conselho Municipal de Proteção Civil e decide-se evacuar o prédio, tomar medidas ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil. Isso foi conhecido no dia 10 de fevereiro, depois de terça-feira de Carnaval, por comunicado assinado pelo Presidente. Pronto, a partir daqui há uma troca de... Enfim, há contactos com os moradores, há uma troca de contactos, entretanto surge um despacho do Sr. Presidente para notificar os moradores, com um prazo de 5 dias para a evacuação, dizendo, por exemplo, que era necessário, e isso dava um outro prazo de 30 dias, para que os moradores, por suas expensas, se dissem fazer um estudo e uma avaliação concreta para, eventualmente, se poder reabilitar o edifício. Posto isto,
e pegando exatamente na vistoria, nesse tal auto de vistoria, no fundo, no resultado da vistoria, percebemos que o documento é também ele inconclusivo, onde os próprios técnicos se interrogam sobre as causas e nem sequer apontam qualquer solução, ou seja, não se comprometem com nenhuma decisão entre demolir ou fazer obras de reabilitação. E repare-se, na linha B, eu aliás disse isto na Assembleia Municipal e repito aqui hoje, na linha B e na linha C das conclusões, pode ler-se que as condições do edifício continuam a indicar a existência de problemas relacionados com o apoio das fundações, tal como se retira da conclusão dos estudos efetuados pelas entidades intervenientes. E fala-se aqui na Geocontrol, o tal estudo feito em 2012, que eu não conheço o seu teor. E depois diz, na linha C, que a Comissão de Vistoria apenas pode atestar, através da visita ao local, as condições visíveis do edifício, não dispondo de qualquer outros meios, nem tendo sido feitos quaisquer outros trabalhos de prospecção. Então, vamos lá ver. Então, como é que é possível, eu interrogo-me aqui, dizer aos moradores que têm 30 dias para mandar executar estudos, se nem sequer a Câmara sabe o que é que há de fazer ao imóvel? Mas, eu pergunto, então, será em 30 dias possível de vir aqui alguma entidade? Imaginemos que por exemplo, é contratado o Laboratório de Engenharia Nacional de Engenharia Civil. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil entra a adjudicar ou pedir 2 ou 3 orçamentos a empresas abalizadas. Entre a adjudicação desse estudo e a realização de estudos de prospeção ao que se passa neste edifício, seguramente não é possível concluir em 30 dias. E isto, qualquer técnico habilitado da Câmara Municipal, seja arquiteto ou engenheiro, ou quem trabalha no departamento, neste tipo de departamento, tem por obrigação de saber que isto é completamente impossível de realizar. Hoje, e portanto já está fixado no edifício, um novo despacho a prorrogar o prazo de evacuação para dia 8 de março. E diz a presidência da Câmara que vai avaliar caso a caso para poder avaliar das condições das pessoas para aquilo, enfim, para encontrar ou tentar encontrar alguma solução. Ainda assim, reporto-me uma afirmação do Sr. Presidente da Câmara nesta última Assembleia Municipal que estes assuntos também passam pela Segurança Social, com quem a Câmara Municipal, naquela altura, e portanto presumo que continua, tem estado em conversações para poder também ter aqui a intervenção da Segurança Social para aqueles casos que forem tidos como considerados. E aqui faço um parênteses. Estava na Assembleia Municipal, na qualidade de deputada municipal, a diretora da Segurança Social de Lisboa, que, depois de 3 citações, também não teve, provavelmente não tem que o fazer, porque está ali na qualidade de deputada municipal. Se é certo que isso é verdade, também podia ter, ou podia ter encontrado, ou até de se ter encontrado um mecanismo de se ter feito um intervalo, porque é possível, e ter-se chegado ali a uma circunstância para poder explicar também melhor a alguns moradores que têm dificuldades e que necessitavam, que já tinham ido à Segurança Social. Aliás, todos nós ficámos a saber isso, porque isso foi até dito na intervenção, quando no período em que os moradores puderam intervir, isso foi citado. Portanto, o que está aqui em causa é toda uma falta de clareza e de transparência nesta questão, que considero que é chocante. E, portanto, se o auto de vistoria, que são 28 páginas, ou 27 páginas em concreto, é inconclusivo, na minha ótica, inábil, mas mesmo muito inábil, e reflete até alguma incompetência técnica, e basta ler para perceber, também, por um lado, a própria Câmara, no ponto de vista social, não está a ser competente. E ouça, eu podia recordar aqui mais de meia dúzia de concelhos que tiveram circunstâncias ou destas ou outras e em que prepararam o realojamento das pessoas, mesmo até que provisório. Porque o que nós estamos aqui a falar é saber as condições sociais e económicas dos moradores, para podermos falar.
E depois a Câmara Municipal tem que dizer aos moradores, tem que assumir aqui um conjunto de responsabilidade. Nós estamos a falar de um projeto que foi aprovado, ok, então na Câmara Municipal de Loures, mas há um projeto aprovado. Isto é um problema estrutural. O que é que falhou aqui? Provavelmente falhou então a vistoria ou a vistoria da Câmara Municipal, no caso de Loures, quando o edifício foi construído. Mas também falhou a Câmara Municipal de Odivelas, que quando passou ao Conselho, e soube deste caso que estava já identificado no início dos anos 90, a partir de 1993. E, que eu saiba, em Odivelas, este é o único prédio que está nesta circunstância. Portanto, nem há razão, ou nem há motivo, para poder dizer, enfim, há tantos casos que este passou. Nem sequer há essa questão. Isto foi levantado em 2010 e 2011 pelo então os vereadores independentes. Quer dizer, a administradora esteve no dia 15 de junho de 2015, no dia 17 de junho de 2015, na reunião de Câmara. Então, esqueceram-se. E sobre este facto, eu tenho que estranhar aqui uma outra questão, que é a questão de, já no princípio deste século, portanto aqui alguns penso que até há menos de 10 anos, contraíram empréstimos, adquiriram fogos, portanto, fogos que foram aqui reabilitados, modernizados, e adquiriram esses fogos com recurso ao crédito bancário, que pressupõe que tenha havido avaliações, como toda a gente sabe, pelos próprios bancos, para avaliar as casas, para poder, enfim, proceder a todos os procedimentos para os empréstimos. E já agora aí, outra coisa que eu tenho que estranhar. A Câmara Municipal, e para poder saber essas escrituras, a Câmara Municipal emitiu certidões atestando que existia licença de utilização para o imóvel. Então, pergunto eu, não se acautelou nessa altura? Não se informaram os serviços de que quem viesse a partir de uma determinada altura pedir essas certidões para efeitos de novas escrituras neste prédio? Não seriam emitidas as certidões e antes uma informação clara dos serviços sobre as condições em que se encontrava o prédio? Estas são as questões fundamentais que eu aqui levanto, são questões que nos devem preocupar, e a Câmara Municipal, além de ter a obrigação moral e a obrigação social de intervir socialmente junto destas pessoas, porque não pode chegar e dizer como nós ouvimos na Assembleia Municipal, isso é um assunto de privados com privados. Não, não é. É um assunto social. É um assunto da administração pública, que é chamada a terreiro, porque eventualmente até vai ser chamada à posse administrativa do edifício para poder encontrar uma solução. Ouça, e que está à vista que será a demolição, seguramente. Não vejo como recuperar o prédio com estas deformações. Ninguém entende isso. Não é? Qualquer pessoa que viva no âmbito ou no âmbito da construção civil ou de obras industriais ou até de obra, percebe perfeitamente que este prédio estará irrecuperável. Portanto, a questão é, a Câmara, primeiro que tudo, defina o que é que vai fazer ao prédio. E se vai intervir neste ponto de vista, tem que intervir no ponto de vista social, nem que seja de forma provisória. E é isto que resta saber. E depois que se responda, e acho que era fundamental, pelo menos que respondam a 5 das 7 perguntas que eu fiz na Assembleia Municipal.